Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque ucraniano aqui em Belgorod, Voronezh, com vários drones aqui atingindo várias coisas, vários depósitos de munição aqui, drones muito além dos 100 quilômetros, que é o limite que pode ser usado as armas ocidentais, né? Então a Ucrânia usou drones ucranianos mesmo, para atingir aqui Voronezh, nessa região, né? Aqui em Kharkiv continua o esforço russo aqui desabando completamente, muita tropa russa se rendendo, abandonando posição, impressionante como falhou completamente esse ataque russo aqui. No restante da linha de frente, nenhuma mudança significativa por aqui, nada alterou novamente, né? A grande notícia do dia é que os russos alegam que derrubaram um drone americano aqui no Mar Negro, tá? O Fighter Bomber e outros bloggers militares russos estão dizendo que finalmente a Rússia acordou e começou a atacar os Estados Unidos e coisa e tal, derrubaram um drone de reconhecimento americano no Mar Negro. Os Estados Unidos dizem que não derrubaram nada não, e se a gente for ver os planos de voo, né, que aparece aqueles mapas de rastreio de aeronaves, né, não teve nada derrubado mesmo não, né, mas não sei, de qualquer forma eu gostaria muito que fizessem isso, eu fico imaginando como é que os Estados Unidos iriam responder a isso, né, e certamente seria com mais ajuda para a Ucrânia, né. Também teve os russos reclamando do ataque a Sevastopol, dizendo que matou civis inocentes e não sei o que lá e coisa e tal. E o porta-voz americano respondeu que, olha só, Sevastopol é zona de guerra. Se vocês querem segurança para o pessoal, é só abandonar a área invadida pela Rússia que vai ter segurança ali, né? A Ucrânia tem o direito de usar armas contra áreas invadidas pelos russos. E ponto final, é isso daí mesmo, né? Muito bem, muito boa resposta. E também a gente tem mais informações sobre o recrutamento, que parece que está indo muito bem a mobilização ucraniana. 1,1 milhão de soldados ucranianos já foram pré-selecionados nessa nova mobilização. Detalhe, soldados ou jovens ucranianos que foram voluntariamente no site para mobilização, né? E também a gente tem informação sobre um novo pacote de ajuda para a Ucrânia vindo dos Estados Unidos. E mais, a Corte, o Tribunal Penal Internacional, tornou o Gerasimov e o Shoigu procurados externamente. Agora é que começa a pegar a coisa. Por quê? Enquanto é só o Putin procurado, né, não tem muito problema. O Putin não vai sair da Rússia mesmo, né? Quando começa a descer na escala de subordinados, você começa a ter um efeito. Por quê? Porque o pessoal que está no segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, já não tem a mesma riqueza da Rússia, né? Não tem o poder que o Putin tem. E o cara está sofrendo do mesmo jeito, não pode mais passar férias na Disney, não pode mais ir em praticamente nenhum país do mundo, porque senão vai ser preso pelo Tribunal Penal Internacional. Isso começa a desestimular o pessoal de segundo e terceiro escalão de obedecer ao Putin, né? Então acho uma boa medida, tomara que isso se expanda para outros cargos de segundo e terceiro escalão lá na Rússia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Atentos a Questões do Enem, do Compass, Super PEC da Liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, o Alex Silva está pedindo apoio para comprar um gerador para o grupo dele lá na Ucrânia, né? Eles estão treinando gente lá em Kiev, treinando brasileiros, pessoas de outras nacionalidades também. Eles têm um grupo para treinar esse pessoal para ir para a linha de frente. E o problema que está tendo lá na Ucrânia, com aqueles últimos ataques em coisas de infraestrutura, né, termoelétricas e coisa e tal, tá com falta de luz, tá? Eles estão perdendo muita coisa, muita comida, geladeira com falta de luz, coisa e tal. Ele está querendo comprar um gerador lá. Então quem puder ajudar, tá aqui o Pix, baleximporters2019@gmail. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Quem puder ajudar é só mandar um Pix lá para ele, que ele resolve a coisa. Eu também mandei uma grana para ele para ajudar nessa campanha aqui. Vamos ver se a gente compra esse gerador para eles lá, né? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, mas antes começando falando sobre a Rússia. Isso aqui é em Moscou, é um prédio de uma empresa de eletrônicos, né? Teve uma grande explosão aqui nessa parte do prédio, começou a pegar fogo aqui, ó, mas depois o fogo se espalhou por todo o prédio. É o Instituto de Pesquisa de Platan, próximo de Moscou. Ele desenvolve, segundo está dizendo aqui, sistemas de rádio eletrônicos para o exército russo, né? Então isso aqui
não tem, pode ter sido em tese uma sabotagem ucraniana? Em tese pode, mas é pouco provável. O mais provável é ser um acidente mesmo. Um acidente que mostra aí mais uma vez a fragilidade russa nessa questão de combate a incêndio, né? Dá para ver que o prédio inteiro pegou fogo aqui. Tem outras imagens aqui também. Não tem não, só tem essas imagens, essas duas aqui mesmo. Mas tem imagens aqui mostrando todo o prédio pegando fogo e parece que foi bastante trágico, tá? Um monte de gente ficou presa, teve muitas mortes aqui. Incêndio em prédio é terrível, ainda mais quando você tem um baixo padrão de proteção contra incêndios, né? E, bom, tomara que atrapalhe bastante o esforço de guerra russo, isso daqui. Bom, os ucranianos fizeram vários ataques aqui contra Belgorod e Voronezh, então essa região toda aqui, com drones, tá? Não foi mísseis, não, aqui, ó. Estão dizendo aqui que teve múltiplos mortos depois de um ataque ucraniano com drones em Belgorod. A gente não sabe isso daqui, isso aqui é canal Rossete, tá? Então a gente não sabe se ele está falando qualquer coisa errada aqui, mas a verdade é que sim, a Ucrânia atacou Belgorod, atacou também Voronezh. Aqui está o depósito de munição explodindo, olha só. Dá para ouvir a detonação secundária das explosões ali, né? Aqui também, grande depósito de munição ali em Voronezh, né? Aqui tem outras imagens da região, aqui, ó. Um depósito de munição no vilarejo de Orovatka, em Voronezh, foi danificado por um drone essa manhã, causando explosões que duraram horas, né? Os dois drones atingiram a unidade militar, iniciando a ignição de 2 depósitos de munição que continham cerca de 3.000 cartuchos de munição, né? 3.000 projéteis. A área está condenada e os residentes foram avisados para ficar em casa. O governador confirmou o ataque, dizendo que nenhum civil foi ferido e que estão tomando medidas de segurança ali, né? A medida de segurança inclui proibir chegar perto da cidade por conta do risco da explosão desses cartuchos, ou seja, deve ter mais coisa explodindo ali, o pessoal está preocupado, fecharam a entrada da cidade, lá essa região ali de Voronezh, devido a essa explosão, né? Bom, falando aqui sobre o ataque de ontem lá em Odessa, né? A gente falou ontem que os russos atingiram um grande supermercado ali em Odessa, muito triste isso daqui. Depois de apagado o incêndio, o resultado é esse, um enorme galpão aqui com um monte de comida, de bens e coisa e tal, água, e tudo perdido, infelizmente. A salvar o cachorrinho, menos mal, o cachorrinho conseguiu se salvar, né? Enfim, danificaram um monte de coisa aqui, ó. Muito triste o armazém lá em Odessa, que foi atingido pelo míssil russo ontem, né? Para você ver mais uma vez que é um alvo civil, não tem nada de militar aqui, não tem arma, não tem nada, né? Agora, aqui, ó, a gente falou já alguns dias atrás sobre o ataque que foi feito em Yeisk, né? Que atingiu um centro de lançamento de UAVs de Shahid na Rússia, né? Isso aconteceu já há alguns dias, uns 3 ou 4 dias, e eis que essa cidade aqui, e a gente explicou que o ataque ucraniano foi nessa base aérea, mas foi nessa região aqui, ó, que é o centro de treinamento da base aérea, né? E agora a gente tem um comunicado das forças ucranianas falando aqui que no dia 21 de junho, um ataque foi feito no 726º Centro de Treinamento da Defesa Antiaérea de Yeisk, lá em Krasnodar Krai, com 2 mísseis ucranianos Neptune, né? O centro treina pessoal para usar vários drones, então é o centro de treinamento para ensinar as pessoas a usar drones ali na região. O ataque matou instrutores e pessoal técnico ali da região, destruiu cerca de 20 drones Shahid 136, 50 drones Lancet e 40 Zala, que são aqueles drones que voam mais alto de reconhecimento, né? Não tem informação sobre o número de pessoas mortas nesse ataque, mas teve um monte de coisa destruída ali, pelo jeito que ficou o local, né, o centro de treinamento. Se tinha gente ali, o pessoal morreu, né? Bom, a gente falou ontem sobre o caso do ataque lá no Daguestão, né, o ataque terrorista no Daguestão, em vários locais ali, coisa e tal. Segundo as informações chegam agora, a situação foi controlada pelos soldados russos, mas ainda tem um monte de perseguição sendo feita lá, ainda tem várias cidades fechadas para o público ainda. De qualquer forma, como era esperado, já estão dizendo que foi os americanos e os ucranianos que fizeram o ataque terrorista. Não tem lógica nenhuma, né? Existe muita tensão entre muçulmanos e católicos e cristãos na Rússia, né? Há essa tensão muito grande.
O ataque foi contra igrejas cristãs ortodoxas e sinagogas, ou seja, mostra realmente um problema que é inerente à região ali, né? É muito engraçado, tudo quanto é ditador fala isso. Não, porque quando o povo está se rebelando, são os Estados Unidos fazendo eles se rebelarem, coisa e tal. Não, meu amigo, é porque o povo quer liberdade mesmo, né? A população não quer mais a tirania da ditadura de merda do país socialista, né? Igual quando teve aqueles protestos em Cuba, né? Grandes protestos em 2021 e coisa e tal, em várias cidades. Primeira coisa que o governo fala, não porque é interferência americana, os americanos interferindo. Meu amigo, os americanos não precisam, o povo quer liberdade, eles não precisam fazer nada para fazer isso, é você que é um ditador de merda mesmo, né? Mas bem, tá aqui, ó, MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, a CIA e suas raparigas na pessoa de Kirilo Budanov, do Serviço Secreto Ucraniano, estão tentando botar o Daguestão em fogo. Não, que não pode. Minhas condolências aos empregados do Ministério das Relações Interiores, do Ministério do Interior, e suas famílias, e a Rússia está com você e coisa e tal. Já estão os patetas aqui achando que tem interferência ocidental. Não, meu amigo, é vocês que são os ditadores de merda mesmo, né? E a outra informação aqui, essa daqui, acho que é uma informação muito importante, né? O Fighter Bomber fez um post aqui dizendo que, olha só, que bom, um começo. Congratulações, né, para todos os envolvidos. Muito bacana, rapazes. Nós estamos aguardando o ok sobre ações não profissionais, né? Existe uma turbulência muito grande agora no Mar Negro. Vamos ver como é que isso segue de acordo com e se isso vai ser um evento de tempo único. Então, ele não falou exatamente o que é aqui, mas o que o pessoal está inferindo, o que ele quis dizer, é que ele teria derrubado um drone de reconhecimento americano no Mar Negro, né? A Rússia tem ficado muito chateada com isso. O Mar Negro são águas internacionais, então os Estados Unidos e qualquer país, na verdade, tem o direito de voar drones ali perto, e os Estados Unidos voam drones de reconhecimento naquela região, e os russos estão chateados porque eles dizem que essas informações são passadas para os ucranianos, né? E eu digo para os russos que, pô, beleza, resolve isso muito fácil. É só vocês saírem da Ucrânia, tá resolvido o problema. Ninguém mais vai incomodar os russos ali, é só saírem da Crimeia, né? Mas os russos estão chateados e querem derrubar o drone americano nisso daí, né? E eu acho muito engraçado, eu estava torcendo para terem derrubado mesmo o drone americano, né? Porque, né, ia ser muito legal, no final das contas, certamente teria a resposta americana. Depois ele fez um outro vídeo mais específico, né? Agora o movimento está do lado dos Pindos. Pindos é um nome pejorativo que eles usam para os americanos, para o Ocidente, né? E se eles voarem de novo, nós vamos ver se eles estão preparados para perder um Global Hawk ou mesmo alguma coisa além mais do que isso, né? Isso significa que eles já descobriram como responder a isso. Bem, vamos ver o que eles vão esclarecer desse tipo de coisa, se isso foi uma coisa única, ou se nós somos sérios agora e vamos derrubar tudo americano que tiver no Mar Negro, né? E nós precisamos imaginar, imediatamente, pensar em dois movimentos à frente dos cenários, dos piores cenários. Como nós responderemos a essa resposta deles, né? Uma vez, né, drones não têm antídoto contra ações não profissionais. Ou seja, ele está confessando que a Rússia vai dizer que foram coisas, foi sem querer que derrubou o drone, coisa e tal, mas claramente não foi, né? Tentaram derrubar o drone mesmo. Eu estava torcendo para terem derrubado mesmo o drone, mas infelizmente não derrubaram, né? Tá aqui a imagem dos drones, é um drone Forte 10 da Força Aérea Americana. Ele foi e voltou, meu amigo, e pousou aqui na Sicília, como faz sempre. Não teve nada demais, não, aqui. Aqui está o pessoal dizendo, inclusive o Exército Americano já confirmou isso, que houve relatório falso de que um drone teria sido derrubado ontem no Mar Negro, e dá para ver aqui a história pelos sistemas de rastreamento de voo, que ele pousou de volta na base, nenhuma perda. Propaganda russa, né? Ou seja, o Fighter Bomber comeu mosca em alguma coisa aí, achou que tinham derrubado o drone, mas não derrubaram não. Uma pena, eu queria que tivessem derrubado, eu acho que ia ser muito bom no final das contas se tivessem derrubado, né? Mas olha só, nem os russos caíram nessa mentira russa, né? Tá aqui um outro blogger russo falando aqui, ó. Parece que novamente alguns idiotas, por pura estupidez ou intento malicioso, estão criando sucesso sobre o Mar Negro, né? De novo, alguém derrubou um drone americano sobre o Mar Negro. Parece que seria o segundo drone derrubado recentemente, né? Os Houthis estão deixando algumas pessoas, alguns russos preocupados, né? Porque os Houthis de fato derrubaram um drone americano, né?
E os russos não são loucos de fazer isso. Eles sabem do problema, no final das contas, né? Eles sabem que se irritarem os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos realmente comecem a ajudar a Ucrânia para valer, e aí eles não têm chance nenhuma, né? Qual era a tarefa? Iludir a opinião pública, desinformar cidadãos da Federação Russa. Você pode ser entendido dessa forma, né? Mas quem definiu essa tarefa para eles? Depois disso, você fazer erros você não pode, mas você não consegue mentir. Uma hora a verdade vem à tona, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o trajeto do drone todinho, indo e voltando e posando com sucesso lá na base, ou seja, não tem essa, né? É possível mentir sistematicamente? Não, é o que eu falo. Lá na Rússia eles conseguem enganar o pessoal por um tempo, mas não conseguem o tempo todo. Uma hora isso vai acabar aparecendo para eles lá, né? Essa é a prática das últimas décadas, né? Não porque teve uma fragata e um destroyer americano desconectado que causou pânico nos marinheiros, isso é tudo mentira que foi contada lá na Rússia em algum momento, né? Aquela uma bomba que matou 1000 mercenários, causando problemas na Colômbia e na Dinamarca, lá na guerra da Ucrânia. Por 9 anos eles fizeram a mesma coisa na Síria. Lembra quando uma vez destruíram um posto de comando que tinha 1000 oficiais da OTAN com calibre? 1000 oficiais da OTAN num posto de comando, tá bom, um em cima do outro. E em Kharkiv, em 2 anos, eles mataram o Kraken, né, uma unidade ucraniana, 3 vezes, e não sei o que lá, né? E no final das contas parece que esse pessoal está tentando o seu melhor, mas então chega uma bomba nas praias da Crimeia, em Sevastopol, e aí o oposto acontece, né? Pânico e não sei o que lá. Ou seja, acaba sendo uma mentira com perna curta nessa história, esse caso do drone americano, né? Bom, falando sobre a situação na linha de frente, mais uma vez nenhuma grande mudança, temos aqui os ucranianos atingindo um grupo de UAVs, né, de controladores de UAV russo ali na região de Kharkiv. Aqui temos o Sladkov anunciando a criação de esquadrões de motocicleta em algumas unidades russas, né? Olha que bacana, esquadrões de motocicletas. Continua o pessoal insistindo nisso, bicho. Eu vou te falar um negócio. É muito não gostar da vida humana, né? Não ter importância para a vida humana para isso, né? Bom, também teve um Pantsir S-1 que foi destruído ali na região de Kharkiv, um Pantsir S-1 russo que foi destruído ali na região, né? E por falar na região de Kharkiv, aqui o Reporting from Ukraine traz aqui um vídeo muito interessante sobre a situação ali, falando que a questão da deserção está muito grande entre os russos, né? Ao ponto deles colocarem batalhões penais para evitar o pessoal recuar ali na região. E os ucranianos, o que eles estão fazendo? Eles estão alvejando os batalhões penais aqui justamente para facilitar os soldados russos fugirem daqui, né? Então, justamente a ideia é essa, né? No final das contas, não conseguiram avançar nada na região e a situação russa está cada vez pior aqui nesse ponto, aqui em Glibok e coisa e tal, né? Aqui, segundo a informação que saiu nessa manhã, os ucranianos teriam avançado mais um tanto aqui em Volchansk, continua quase formando o segundo pocket aqui, o segundo caldeirão aqui com forças russas nessa região, né? Vamos aguardar para ver o que acontece aqui, mas a situação cada vez mais complicada para os russos aqui em Kharkiv, né? Bom, vendo aqui os mapas do Poulet Volant, um dos mapas é justamente essa região aqui de Volchansk. Esse mapa aqui mostra claramente o caldeirão que já existe hoje aqui, né? Esse caldeirão aqui na fábrica de argamassa, né? Essa região aqui tem cerca de 400 russos aqui dentro. Os ucranianos continuam avançando aqui, estão fazendo quase que um segundo caldeirão aqui também. Continua a situação a mesma nessa região aqui, né? Nenhum avanço aqui, segundo o Poulet Volant. Como a gente falou, essa informação aqui seria de hoje, dia 25 pela manhã. Então pode ser que o mapa do Poulet Volant de hoje para amanhã atualize aqui, né? Aqui a gente tem na região de Soledar, ali ao norte de Bakhmut, também nenhuma mudança aqui de ontem para hoje. Aqui na região de Orlivka, em direção a Toretsk, né, aquele fronte que está me preocupando muito aqui, mas pelo menos de ontem para hoje não teve nenhuma mudança, continua tudo parado aqui. Porém, os russos estão perto aqui de Pivishne, o que é um problema. Se eles entrarem na cidade, isso pode se tornar mais complicado, mas dá para ver aqui que os ucranianos mandaram vários reforços para cá, ou seja, os ucranianos estão preocupados com essa situação também, né? Ok, que a Ucrânia não está lutando por território, não faz questão se os russos avançarem, mas tem que tomar cuidado para não ter breakthrough, não ter grande avanço, né? Aqui um pequeno avanço na região de Krasnohorivka, também nenhuma mudança significativa aqui.
E aqui, finalmente, em Staromayorsk e Urozhaine, novamente nada alterado por aqui, né? Ou seja, mais um dia em que não teve grandes mudanças na linha de frente, e muito material russo perdido. Olha só a quantidade de coisa aqui, segundo o Andriy Perpetua, foram 94 perdas russas em um dia, né? 33 ativos de combate, alguns abandonados, 17 destruídos, coisa e tal, veículos de transporte de pessoal, mas teve também perdas ucranianas, teve 30 perdas ucranianas, né? Enfim, um dia muito intenso de batalhas de ontem para hoje, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a entrevista do Budanov, né? O Budanov falou que a ajuda militar ocidental está chegando na Ucrânia, mas ainda não chegou numa escala que está fazendo impacto significativo na linha de frente, né? Ele imagina que só a partir de meados de julho que você vai ter um impacto significativo na linha de frente, ou seja, que a Ucrânia vai conseguir, por exemplo, parar de ter que ceder terreno para a Rússia, né? Eu esperava que fosse antes disso, eu achei que a ajuda começou a chegar em maio, eu achei que final de junho a gente já teria isso equilibrado, mas segundo ele está dizendo, ele certamente sabe mais do que eu sobre isso, a situação deve se equilibrar lá no final de julho de 2024, né? E ele falou também que os Estados Unidos, se mandarem uma quantidade suficiente de ataques, a Ucrânia pode destruir a ponte do Estreito de Kerch, né? Ele falou mais sobre isso, né? Ele falou assim, ó, a Crimeia precisa ser cortada dos suprimentos russos, né? Os ataques podem ser usados nisso daí. Os remanescentes da frota russa devem ser empurrados de volta para o território da Rússia. Não devem haver navios de guerra no Mar Negro, já não tem navios de guerra no Mar Negro por um bom tempo, né? Ou seja, inclusive isso aqui é uma coisa curiosa, né? Os russos andaram transferindo vários navios para o Mar de Azov. Talvez a preocupação deles seja justamente que os ucranianos vão atingir a ponte da Crimeia e ela pode interromper completamente o tráfego ali no Estreito de Kerch. Será que isso tem possibilidade, né? O Budanov fala aqui, aqueles que dizem que o ATACMS não consegue destruir a ponte da Crimeia estão errados. Eles deveriam se familiarizar com os manuais técnicos do ATACMS, né? Eu concordo, um ATACMS só não consegue destruir a ponte da Crimeia, mas um número significativo deles pode sim atingir a ponte da Crimeia, tem uma precisão muito boa, pode atingir os pilares ali da ponte, então sim, existe a possibilidade disso acontecer. Vai ser isso que a Ucrânia vai fazer? Eu não sei. Como que a Ucrânia vai destruir a ponte da Crimeia não dá para saber, né? O fato do Budanov chamar tanta atenção para o ATACMS pode significar exatamente o contrário, que vai ser outro método que eles vão usar para destruir a ponte da Crimeia. O importante é ela ser destruída, uma hora isso vai acontecer, né? Não vai ser por agora não, é o que eu falo para vocês, isso vai acontecer no momento que a Ucrânia estiver perto de fazer a contraofensiva dela, e isso deve acontecer lá em 2025. Então a expectativa nossa é que a ponte vai ser destruída sim, mas lá em 2025, um pouco antes da contraofensiva ucraniana. Mas quando que vai ser exatamente? Pode ser que eles saibam mais do que eu de novo, né? Eu não tenho informação privilegiada não, talvez seja antes. Bom, como a gente falou, está tendo muita reclamação dos russos por conta dos mísseis que caíram na praia lá da Crimeia, acabaram matando algumas pessoas, e o pessoal russo mostrou aqui os destroços aqui, que foram usados. E o pessoal está mostrando que os destroços são da defesa antiaérea russa, aqui, ó. Aqui, ó, como sempre você aprende alguma coisa. Isso não é um míssil ATACMS, isso é um míssil 9M330 de um sistema de defesa aéreo russo Tor M2, que estava justamente ali na praia de Sevastopol, ou seja, não teve nenhuma bomba do ATACMS na praia, nenhum tipo de ataque ali na região foi encontrado. O que teve lá foi destroços dos mísseis de defesa antiaéreo russos que acabaram caindo na praia. Quiçá de propósito, querendo causar confusão mesmo, né? E nisso, o porta-voz do exército americano respondeu aqui, o pessoal perguntando, né, sobre esse caso do ataque com armas americanas na praia lá em Sevastopol, e nós providenciamos a Ucrânia com armas para que ela possa defender o seu território soberano contra uma agressão armada. Isso inclui a Crimeia, que, lógico, é parte da Ucrânia. Resolvido o problema, né? É isso aí mesmo, a Ucrânia tem direito. Mais do que isso, Miller falou aqui, ó, nós sentimos muito por quaisquer perdas, mas você pode parar essa guerra imediatamente, basta deixar os territórios ocupados pelos russos. Pronto, só sair da Crimeia e resolvido o problema. Quem fez a Crimeia uma zona de guerra foram os russos ao invadir a Crimeia, né?
E a situação está complicada para os russos, né? Esse daqui é um blogger militar russo filmando um depósito de russos feridos, né? De russos amputados. Segundo eles estão dizendo, não tem espaço nos hospitais e casos de amputados que não tem solução, eles simplesmente deixam o pessoal numa espécie de dormitório aqui, sem nenhum cuidado médico, sem nada. A maior parte do pessoal aqui vai acabar morrendo, porque uma amputação não é uma coisa simples, né? Muito triste isso. Agora tem uma boa notícia. Olha só, juízes da Corte Penal Internacional emitiram um mandado de prisão para o Shoigu e para o Gerasimov, né? O alto comando russo foi acusado justamente de crimes de guerra. Tá lento isso daí, né? A justiça ali, mas tá indo. E eu falo para vocês, isso é muito importante. Um mandado de prisão contra alguém intermediário na estrutura russa é muito mais efetivo do que um mandado de prisão contra o Putin. O Putin é o cabeça da Rússia. Para ele, só interessa a Rússia mesmo. Ele pode estar fazendo errado, pode estar sendo procurado, mas ele colhe todos os benefícios dessa guerra. O pessoal intermediário não tem tantos benefícios assim, né? O pessoal que está ali debaixo do Putin começa a ver que, caramba, eu estou ajudando essa porcaria desse ditador aqui, estou ferrando a minha vida, esse negócio vai dar errado e eu vou ter que responder criminalmente por isso, né? Isso sabota a capacidade do Putin de dar ordens dentro da estrutura militar russa. Então, excelente notícia o fato desses dois idiotas aqui estarem sendo sancionados. Eu espero que eles acabem presos mesmo, até para dar exemplo para outros burocratas russos, porque todos eles, todos, inclusive os propagandistas russos, vão acabar tendo que responder por essas atrocidades que estão sendo cometidas contra o povo ucraniano, né? E bom, mais uma boa notícia, um novo pacote de 150 milhões de dólares para a Ucrânia vai ser liberado muito em breve, com mais munição para HIMARS, ATACMS e mais um monte de coisa. Excelente notícia, a gente não tem detalhes ainda, mas vai vir mais ajuda para a Ucrânia aí, que bom, né? E finalmente mais uma boa notícia dos 2,3 milhões de ucranianos que atualizaram voluntariamente suas informações através do aplicativo Reserve Plus, que é o aplicativo para os ucranianos se colocarem à disposição do exército ucraniano. Desses 2,3 milhões, 1,1 milhão está pronto para o serviço imediatamente. Ou seja, os outros, né, 1,2 milhão, pode até ficar pronto para o serviço, mas teria que cumprir ainda treinamento e coisa e tal. Tenha em mente que esses são apenas aqueles que estão imediatamente disponíveis. E os idiotas que estão esperando a Ucrânia acabar com não ter mais pessoal, não que a Ucrânia não tem mais pessoal e coisa e tal, claramente estão na folha de pagamento dos russos, né? Enfim, é o que eu falo para vocês, a Ucrânia não tem dificuldade de recrutar gente. Ah, mas a Rússia tem muito mais gente que a Ucrânia. É verdade, tem muito mais gente para a Ucrânia, mas a questão econômica é muito mais precedente do que o número de pessoas. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia, se você pegar em números absolutos, tem praticamente infinitas pessoas para serem chamadas para o exército, tanto a Rússia quanto a Ucrânia. A Ucrânia tem, estima-se, 20 milhões de pessoas que poderiam servir o exército, é só chamar. Agora a questão nunca vai chegar a isso tudo porque a economia barra antes, você não tem equipamento para esse pessoal, não tem arma para esse pessoal. A mesma coisa do lado da Rússia. Então é idiotice essa ideia, que vendem aí as russetes de que não, que a Ucrânia está sem pessoal e coisa e tal. Não, isso aí não tem chance nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.